Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Scripta Veritas. Sou Alfredo Vuns e é com grande alegria que recebemos mais um convidado no nosso estúdio para mais uma vez darmos voz e uma conversa reflexiva em torno da verdade. Como sabem muito bem, esse é o Scripta Veritas, um programa feito para dar voz às escrituras em meio às dificuldades do nosso tempo. E no dia de hoje, já me dirigindo ao nosso convidado, temos aqui alguém especial, ao qual deixarei que o mesmo faça a apresentação. O pastor tenha a bondade. Ok, muito obrigado. Antes de mais, permitam-me ovacionar a Deus, louvar a Deus, Criador do Universo, que permitiu que pudesse estar vivo e, consequentemente, estar com os irmãos aqui, certo, para, em alguns minutos, podermos então gravitar sobre essa conversa bonita, não é? Queremos acreditar que aqueles que nos ouvem agora possam, de certo modo, extrair aquilo que é bom para as suas vidas. Amém. E como não deixaria de ser, permita-me também externar os meus singelos agradecimentos a Ecoar Sondes e particularmente a este programa Scripta Veritas, não é? Aí que tem a tratar com as verdades das Escrituras. Amém. Portanto, esta é a nossa gratidão. Sou o vosso irmão em Cristo também. Servimos a Deus na Assembleia de Deus Pentecostal, no Ministério Betel, propriamente dito, é lá onde servimos a Deus, onde somos vice-líder do centro. Casado, naturalmente, na nossa realidade, diria eu, cristã, seria impossível desenvolvermos certas funções se de facto não tivéssemos esse lado atrelado a nós, que é o casamento, esposo e pai de duas lindas filhas. Portanto, Amém. Eu penso que de forma sucinta essa seria a minha apresentação. Muito Amém. obrigado. Amém. Nós é que estamos profundamente gratos por ter aceito o nosso convite e pela disponibilidade de poder cá estar. E de certeza que o nosso Deus há de nos guiar e de alguma forma nós poderemos edificar a vida dos nossos internautas, das pessoas que nos acompanham. E queremos dizer que esteja à vontade, esteja livre, Estou em casa, sinta-se em casa. Obrigado. Sinta-se em casa. Embora não seja o meu forte, né? Os holofotes. Certo. Excelente. Vamos nessa. Vamos. Dizia a palavra que para tentar quebrar um pouco o gelo do nosso pastor, e da mesma forma como os discípulos lhe foi dito que quando estiverem diante dos tribunais não temam, não se preocupem pelo que dizer, pelo que onde falar, como onde se defender. Amém. Na devida altura, Deus há de vos colocar a palavra na boca. Com a devida ressalvas, também não tem mais câmeras. Não Tem mais câmeras, não tem mais luzes. Que na devida altura Deus de facto há de nos guiar. Não diferente do programa anterior, nós temos olhado para alguns adágios populares ou adágios que se encontram dentro do seio do cristianismo nas nossas igrejas. No programa anterior nós falamos sobre se de facto quem canta ora 3 vezes, e para o dia de hoje, para esta edição, está reservado um outro adágio popular, e nós queremos perguntar ao nosso pastor se de facto Deus ajuda quem se ajuda. Volta e meia nós ouvimos sempre pessoas dizerem em alto e bom som que para Deus te ajudar tu também precisas se auto-ajudar. De alguma forma isso despertou-nos alguma curiosidade, alguma atenção. E por essa razão convidamos então o pastor para que possa nos elucidar, para que possa nos orientar em meio a esta frase. Será que é uma verdade bíblica, não é? Como é que nós podemos olhar para isto? Ok, mais uma vez agradecer. Na verdade é um assunto muito pertinente, que nós volta e meia ouvimos alguém a pronunciar-se nos mesmos termos. Certo. Quer seja dentro dos quadrantes da realidade cristã ou fora dela.
acabamos ouvindo sempre alguém, prontos, dirigindo-se a outrem, no sentido de prestar algum subsídio, algum conselho, nesses termos. Certo. Bom, mas deixa-me aqui adiantar que este termo é de origem latina, não é? E do latim vem industrian, adjunvat Dios, ou seja, que para o português é uma expressão que quer dizer Deus ajuda a quem trabalha. Ok. Mas relativamente aqui ao tema, Deus ajuda quem se ajuda. Vamos também encontrar essa expressão um bocadinho já em séculos idos, na Grécia Antiga. Foi um termo usado por Eurípides, né? Que utilizava uma ideia semelhante a esta, que dizia tenta primeiro tu mesmo, não é? E só depois chamas a Deus. Primeiro tu deves ir à luta, tu deves tentar, tu deves ter a capacidade de chegar no terreno e avaliar os prós e os contras. Tu deves prestar a sua energia, quer seja na perspectiva espiritual, mental, material, e só depois deverás então chamar a Deus. Mas isso não quer dizer que na antecâmara da sua ação tu não venhas pedir ajuda a Deus. Porque se nós formos para a Bíblia, ela nos vai dizer que devemos em primeira instância buscar o reino de Deus, certo, e o resto das coisas nos serão acrescentadas. Certo. Então, numa forma introdutória, não é? Era basicamente isso que eu gostaria de apresentar. E certamente, enquanto formos discorrendo sobre o tema, não estaremos tratando de outros pontos que achamos serem também pertinentes. E na vida ministerial do pastor, tem notado de alguma forma impacto desta frase na vida dos crentes? Tipo, já lidou em gabinete pastoral, em aconselhamento, alguém que vivia desta forma, dizendo que quem Deus ajuda, simplesmente quem se ajuda? Bom, eu na verdade, na igreja onde cultuo ao Senhor, não sou pastor titular, certo, mas eu sou pastor adjunto. Mas antes de, pela graça de Deus e também sob orientação do meu líder, um pai na fé, um mestre, alguém a quem por ele nós oramos todos os dias, tem sido uma bênção nos nossos dias. Nós trabalhamos com a juventude durante largos anos. Exercemos a função de secretário de jovens. Antes disso fomos coristas, fomos secretários, fomos vice-líder do coral de jovens, do grupo de jovens ao nível da nossa igreja local e também das congregações a ela pertencentes, porque nós estamos no centro. Fomos coordenador e chegamos até a secretário do centro e hoje somos vice-líderes. Claramente que nessa estrada nós conseguimos perceber e de alguma forma, enquanto líder, enquanto responsável, nós lidamos com situações dessa natureza. Razão pela qual que estamos ali para podermos suportar, não só espiritual, mas também materialmente, darmos algumas orientações, tanto para a vida espiritual quanto para a vida social, a vida material, inclusive até amorosa. Prontos. É claro que lidamos com muitos jovens assim. Por exemplo, se levarmos isso para o lado, diria eu, amoroso, certo, para nós, enquanto cristãos, o primeiro aspecto é que o homem ou a mulher que é cristão ou cristã deve temer a Deus. Esse é um ponto assente. Em segundo lugar, se haver algum interesse desse jovem ir atrás da jovem, a primeira coisa que a jovem precisa fazer leitura nesse jovem é que se de facto ele tem temor a Deus, se ele participa, por exemplo, nos programas da igreja. Se ele é preguiçoso com as coisas da igreja, tanto as mulheres quanto os homens precisam aprender a ler os sinais. Se não ler os sinais de alguém que, com as questões espirituais, ele é alérgico, certamente com as questões sociais, questões materiais, também vai ser alérgico
Essa pessoa muitas vezes, se inclinar-se, temos um outro caso, uma outra faceta de jovens que inclinam-se muito mais para o espiritual, acabam diabolizando o material. Certo. Como se as coisas materiais fossem dadas pelo diabo, quando são bênçãos que Deus atribui aos cristãos que de facto são devotos, tementes e que o servem, o buscam em espírito e em verdade. Na verdade, nós lidamos quase sempre com situações dessa natureza e estamos ali para podermos orientar, ajudar neste ou naquele sentido. Certo. Então, vamos colocar assim de forma bastante resumida, ou de forma mais clara possível. Certo. A frase Deus ajuda quem se ajuda primeiro é bíblica, ou tem fundamento bíblico, ou não tem fundamento bíblico? Ok. Como disse bem no princípio, penso que os nossos internautas terão prestado atenção. Trata-se de um adágio pura e simplesmente popular, não é? Que vai começar, como disse, na Grécia, depois vai se disseminar e, consequentemente, depois de ter saído do latim, foi também reproduzida em outras línguas, no caso a língua inglesa, e hoje temos esta frase na língua portuguesa. Certo. Biblicamente falando, nós não encontramos qualquer respaldo que de alguma forma responda tal qual conforme que está. Mas se nós analisarmos volta e meia no desenvolver, no desenrolar da vida humana, nós conseguimos perceber que Deus tem a sua parte e o homem tem também a sua parte. Certo. Por exemplo, na questão da salvação, nós percebemos que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos porque foi certeira a morte de Jesus na cruz do Calvário e nós estamos salvos. Certo. Mas nós particularmente também percebemos que estamos num período da santificação. Ou seja, na nossa realidade, diria eu, teológica ou cristã, entendemos que se alguém, por exemplo, deixar de comungar com Deus, deixar de buscá-lo em espírito e em verdade e passar a fazer as coisas conforme os ímpios fazem, nós conseguimos perceber que essa pessoa está fora do nosso convívio espiritual e se já não comunga com os irmãos, já não ora, já não medita nas escrituras, conseguimos perceber que essa pessoa deixou, ou seja, abandonou a sua salvação. Mas para quem continua a trilhar esse caminho, isso se desenvolve dia após dia. E nós sabemos que aguardamos pelo grande dia, que é o dia melhor da glorificação. Certo. Em que teremos um outro corpo, em que estaremos com Cristo. Então, somos salvos, ou fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. É uma jornada de fé. Sim, é uma jornada. Com certeza. Só para clarificar aos nossos internautas, essa frase que o nosso pastor está a dizer, nós somos salvos, se calhar uns estão a se perguntar, somos salvos, depois estamos a ser salvos, como é que isso funciona? À luz das Sagradas Escrituras, o cristão é salvo da condenação do pecado. Só para clarificar os nossos internautas, o cristão é salvo da condenação do pecado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Jesus. Depois de nós depositamos a fé em Cristo, nós somos salvos da condenação do pecado. Mas no processo de santificação estamos a ser salvos do poder do pecado. Isso. Já o pecado vai perdendo força em nós. Ou seja, aquilo que nós amávamos fazer, cada vez mais vamos perder o interesse em fazer essas coisas. E no futuro seremos salvos da presença do pecado. Ou seja, na glória já não existirá qualquer pecado. Então é dessa forma que geralmente os teólogos construem essa frase, só para clarificar aos nossos ouvintes. Então, sendo que é uma frase que não tem, na perspectiva do pastor, não tem nenhum respaldo bíblico, qual é o perigo que tem visto se as pessoas seguirem, vamos assim dizer, de forma literal esta frase, pensarem que é uma verdade bíblica que deve ser seguida de forma literal? Qual é o perigo eminente que poderá ocorrer? Bom, na verdade, nós, independentemente de sermos cristãos, também somos seres sociais. Certo. E nós temos duas realidades que nós precisamos segui-las
certamente a realidade social não pode atropelar a realidade espiritual. Sim. Porque é essa que nos identifica. Embora tenhamos essa natureza social, mas nós primamos, nós auguramos e defendemos com garras e dentes a nossa natureza espiritual. Certo. Logo, o cristão, todo e qualquer cristão tem a Bíblia, né? Como seu manual de regra e de fé. A Bíblia que deve nortear a nossa vida. E nós encontramos na Bíblia toda e qualquer resposta das questões que possam advir durante a nossa vida. Certo. Portanto, se nós olharmos, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo número 28, encontramos aí a chamada geral para a salvação. Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e por aí fora. Mas também o próprio Jesus vai dizer que o cristão deve examinar as Escrituras. Certo. Porque é das Escrituras de onde advém a vida eterna. Logo, o perigo do cristão, se de facto ater-se muito naquilo que é meramente social e não ir nas Escrituras para encontrar um contrabalanço, ou seja, no sentido de saber, e aliás, o perigo até não está muito ali. Está, algumas vezes, aquelas pessoas que têm a oportunidade de pregarem a palavra, de poderem falar para as outras pessoas, se calhar em grande massa ou não só, Sim. e dizer que é bíblico. Bom, se pronunciar nesses termos estaria errando, porque a Bíblia, ou na Bíblia, nós não encontramos um termo assim. Mas, conforme disse atrás, se nós virmos, Deus tem quota à parte da sua responsabilidade para com o homem. Certo. O homem certamente tem também a sua responsabilidade em todo esse processo, como dissemos atrás, não é? Fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. Quer dizer que, se Deus fez a sua parte, João 3,16, Deus enviou, né, seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo. Agora, qual é o passo do homem? Receber a Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. E ali então vai começar uma jornada de fé, uma caminhada desse mesmo homem para com Deus, que ele realmente serve. É claro, quer seja na vida espiritual, quer seja na vida acadêmica, quer seja na vida social de uma forma geral, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos compreender que Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Certo. Deus não é nosso babá. E nós, às vezes, existem pessoas que nas suas orações a orarem, oram como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa na sua vida pelo facto de o ter criado. Não, Senhor. Se nós formos ou lermos atentamente ali a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9, onde a Bíblia, Jesus vai ensinar os seus discípulos a orarem, né? Eu, na minha perspectiva, penso ser se não a oração mais poderosa da Bíblia Sagrada. Amém. Porque ali nós encontramos a vontade de Deus. Aí quando ele vai dizer, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando alguém ora assim, está a dizer a Deus que Deus é tudo em sua vida. E que por mais que ele tenha algumas limitações, Deus é capaz de suprir as suas limitações. Mas isto não quer dizer que nós não temos que marcar passos naquilo que Deus já prometeu na sua palavra. Por exemplo, um jovem que quer encontrar um emprego, vamos supor, ele quer ter um emprego, mas é alguém muito ligado à vida de oração. Não é mal orar, temos de orar para termos a cobertura espiritual, para encontrarmos um emprego que de alguma forma não ofenda, ou seja, não retire todo o nosso tempo de servirmos a Deus, que seja um emprego com o qual nós consigamos também ajudar, né, a comunidade cristã onde nós estivermos inseridos. É claro, vamos orar, mas o cristão não pode ficar simplesmente pela oração. Está a orar, tem que preparar um currículo vitae, tem que se capacitar com alguns cursos técnicos, cursos básicos,
Porque para nós que somos pentecostais, tem cristãos que pensam que ao ir procurar um emprego, né, e às vezes só em gesto de brincadeira, lá no currículo vai dizer idiomas, vai colocar as línguas estranhas. Vai me desculpar que as línguas estranhas não te vão empregar. O senhor precisa aprender, precisa fazer um curso básico de língua inglesa, língua francesa, língua de mandarim, enfim, para que possa ser recebido naquele emprego para ocupares aquela vaga. Não significa dizer que o facto de seres cristão logo estás capacitado a exercer aquela função. Então, essa já não é parte de Deus. De fazeres o currículo, de andares pelo quilamba, andares pelo talatona, distribuires o currículo. É sua responsabilidade. Deus já lhe deu vida, deu-lhe saúde, agora vai para frente. Então, nesses termos, podemos concluir que Deus fez a sua parte. Não é? E se nós fizermos certamente a nossa, certo, também as portas, né, que nós desejamos se abram, elas vão se abrir com certeza. Amém, amém, amém. Eu gostaria de trazer, eu estou de acordo com o que o pastor fez, acabou de fazer menção. Tem vários exemplos nas escrituras relativamente a este ponto. Creio que o pastor e os nossos internautas conseguem também lembrar-se. Está em Samuel, 1 Samuel, chega um momento em que o povo, após pecar, vão para lutar contra os inimigos e perdem a batalha. Depois se lembram que não, precisamos levar a Arca da Aliança diante da guerra para posteriormente, né, nós conseguirmos vencer essa mesma batalha. Depois poderemos colocar esse mesmo texto nos comentários. Só que o povo vai para a batalha com a Arca da Aliança e perdem a batalha. Ou seja, eles queriam usar Deus como se fosse um amuleto da sorte. Do tipo, como estou aqui com a arca, de alguma forma Deus vai ter que nos defender, teremos que vencer essa batalha, porque Ele não pode permitir que a arca seja levada e percamos essa. Então, praticamente isso que o nosso pastor acaba de fazer menção. No entanto, penso que quando olhamos para esta frase também, que Deus ajuda quem se ajuda, quem primeiro se ajuda, um dos grandes problemas está caso as pessoas quiserem viver de forma literal, de forma assim mesmo afincada que não. Para que eu consiga me ajudar, para que Deus me ajude, eu tenho de fazer alguma coisa. Mas sendo nós cristãos, um cristão não vive desta forma. O cristão vive conforme em latim chama-se coram Deo, né? Viver a vida diante de Deus. Ou seja, se nós somos cristãos, a nossa vida, o nosso viver diário, nós não fizemos de forma separada. Né? Diz a palavra que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Toda a nossa vida, se nós entregamos a Deus toda a nossa vida, significa dizer que não existe nenhuma parte da nossa vida que nós é que somos, vamos assim dizer, que cabe simplesmente a nós. Por exemplo, penso que isso está em Tiago, se não estou em erro, diz que não devemos dizer que amanhã acordaremos, faremos certo e aquilo. Né? Mas que nós devemos dizer que amanhã, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Mostrando que a vida da pessoa que segue a Deus não depende exclusivamente de ti. Então, quando nós dizemos que se nós quisermos levar de forma literal, que para Deus me ajudar, primeiramente eu devo se ajudar. É como se existisse uma parte da nossa vida que depende exclusivamente de nós. E creio que nenhum de nós, né, se calhar falamos simplesmente de boca para fora, mas nenhum de nós conseguirá em oração dizer, por exemplo, para Deus, eu já fiz a minha parte, e Senhor, faça a tua parte. Né? Se quisermos atingir um determinado objetivo, seja conseguir um emprego, seja quiser adquirir algum bem, a oração mais piedosa ou a posição mais de acordo com as escrituras, a meu ver, aquela que nós damos o joelho, Senhor, eu tenho a intenção de fazer isso, acompanhe os meus passos para que eu possa alcançar esse objetivo. Já daí conseguimos ver que não é bem, vai daquilo que o nosso pastor acabou de fazer menção, que essa frase não tem mesmo qualquer fundamento. Certo. Em momento algum a palavra nos dá algum espaço para que nós devemos fazer alguma coisa
e Deus fazer a outra parte a posterior. Mas também a Escritura nos alerta bastante contra a preguiça, que é praticamente o ponto que o nosso pastor está aqui a fazer menção, né? No âmbito social. Bom, no âmbito social, mas antes de poder avançar, permita-me só trazer aqui Sim. o que está escrito aqui em Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo número 23. Permita-me só, antes do nosso pastor ler esse mesmo texto, vamos só fazer a menção, vamos só dar espaço à nossa publicidade. A Kazanga Fotografia é uma empresa que faz cobertura de qualquer evento, seja casamento, batizado, pedido, ortoga de certificado, qualquer evento que tu tiveres e quiseres que seja retratado, seja registrado com aquela qualidade, a Kazanga Fotografia está disponível para lhe servir. Dizer ainda também que podes contactar a Kazanga a partir do terminal 928 42 10 21. Em termos publicitários ainda queremos também dizer aos nossos internautas que se quiseres experimentar o melhor iogurte da cidade, não deves procurar num outro lugar. Deves contactar a Iogurtes 3 Sabores pelo terminal 938 83 58 78. Vou repetir mais uma vez, desculpem. 938 83 50 78. Agora, dentro ainda das nossas atividades, a Ecoarson, nós temos para breve um programa Spoken Word, 3 tons. Sugerimos que a ficar ligado nas nossas páginas, acompanhar-nos sempre no YouTube, no Facebook e no Instagram, para que esteja sintonizado sempre e tenha contato em primeira mão tão logo quando for lançado esse mesmo programa, Spoken Word. A empresa Ecoarson está aberta também para patrocínios e parcerias. Fizemos montagem de som e transmissão para lives da sua conferência, cultos, qualquer evento que quiseres desse serviço, dos nossos serviços, nós estamos disponíveis para lhe servir. Sim, continuando, nosso pastor tinha um texto. Sim, pois é, muito obrigado mais uma vez. O texto que eu ia fazendo menção encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, dos versículos 42 a 43. Na verdade, dos versículos anteriores, quando vemos Jesus está na cruz, não é? E temos aí 2 salteadores, certo, não é? Um à direita e outro à esquerda. E um deles vai dizer: Senhor, salva-te, salve-nos também a nós. Pronto, como se ele estivesse a obrigar a Jesus a tirá-los da cruz. sim. Mas o outro vai dizer: não, nós estamos aqui Porque merecemos. é porque nós merecemos, mas este homem não. E qual é o passo que ele vai dar? Ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem deu o primeiro passo? O homem. Certo. E Jesus vai responder dizendo-lhe: estarás comigo hoje mesmo no paraíso. Quer dizer, ele ajudou-se para que pudesse ser ajudado. O que quer dizer que nós, enquanto seres humanos, existem coisas que nós podemos fazer para chamarmos a atenção do nosso Deus. O que ele fez é reconhecer que de facto falhou e que naquelas circunstâncias a sua condição espiritual não lhe permitiria entrar no reino dos céus. Certo. Redimiu-se e pediu a Jesus para que quando Jesus entrasse no seu reino, ele fosse parte do reino de Deus. E olha, um homem que nunca deu dízimo, um homem que nunca ofertou, um homem que nunca foi à igreja, mas vai ser um daqueles que vai inaugurar o paraíso. Pronto, então vamos assim, nas entrelinhas, dizer que precisamos, sim senhora, fazer alguma coisa para que Deus faça o resto. Aquilo que estiver ao nosso alcance, nós temos de fazer, precisamos fazer, devemos fazer, para que Deus faça então a sua parte também. Sim, isso é um ponto assente, é um ponto real. Porque eu creio que uma das evidências genuína e verdadeira de que você quer determinado bem
que você quer atingir determinado objetivo, é quando você busca, é quando você afincadamente busca por esse mesmo bem. Talvez seja essa uma das razões que nós conseguimos encontrar nas escrituras, né? Que nós devemos pedir, buscar e bater. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, certo? Então, à luz disso, nós conseguimos ver pelo menos que Deus, na sua vontade, no seu querer, quer que determinadas coisas que nós temos desejo de obter, algumas Ele nos dá. E muitas das vezes essa que Ele nos dá, nós não conseguimos tão logo na primeira oração. Talvez o tempo que Deus leva em nos responder, além de trabalhar em nós, ou seja, no sentido mesmo de nós próprios conhecermos se de facto temos interesse naquilo ou não, ou para valorizarmos também aquele bem quando nós recebemos. Então, de certa forma, quando nós olhamos nesse aspecto do ladrão na cruz, que zombou de Cristo, dizendo que se você é filho de Deus, deverias descer daqui da cruz, o outro humildemente reconheceu de que a culpa existia entre eles dois, que eram ladrões, salteadores, mas pediu para que estivesse no paraíso, porque o Senhor até lembrasse-se dele, né? E Cristo diz que estarão juntos hoje mesmo. Só que isso nos remete um pouquinho naquela doutrina que estávamos a falar na altura sobre arminianismo e calvinismo, né? De certa forma, arminianismo e calvinismo. Na verdade, vejo da seguinte forma, que o nosso Deus é tão complexo que não cabe numa só teologia, não cabe numa só doutrina. Por isso é que nós encontramos, por exemplo, textos também que dizem que o Senhor é que opera em nós, está em Filipenses, o Senhor é que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Ou seja, até o desejo que nós temos de buscar a Deus, até aquele desejo que o ladrão teve de pronunciar-se daquela forma, já foi uma demonstração de que o Espírito já estava a trabalhar praticamente naquele coração. Mas obviamente que Deus nos conclama a sermos cristãos que praticam, que buscam. Essa é a prática, é muito importante. Esse é um dos pontos que muitas das vezes compreendo que a intenção de muitos, quando dizem essa frase que Deus ajuda aqueles que se ajudam, usa-se muitos naqueles que querem que sejamos mais práticos, que levantemos, que vamos buscar as coisas, que evitamos um extremo de estar, vamos assim dizer, relaxados, que estejamos assim distante de buscar as coisas efetivamente, ficamos simplesmente parados, orar para que o Senhor faça tudo, né? Para evitarmos esse extremo, que existe essa frase, só que ela também nos conduz a um outro extremo, se algumas pessoas desconsiderarem a ação de Deus em meio a tudo. Na verdade, nós precisamos fazer sim alguma coisa, mas enquanto fazemos, precisamos também pedir que Deus opere. Lembrei-me agora, vou dar um exemplo ao nosso pastor. Certa vez na igreja tínhamos uma obra, e acho que em todas as igrejas existe sempre isso. Tem aqueles irmãos que são mais ligados às coisas do Espírito, e tem aquele grupo, conforme o pastor, usando uma frase que o pastor disse que passarei a adotar, que são alérgicos às coisas espirituais. Outros que são alérgicos às coisas espirituais. Então tínhamos uma obra na igreja e ficamos assim a coordenar uma comissão, como é que poderíamos trabalhar, como é que não faríamos. Então um irmão, que infelizmente era da ala dos alérgicos às coisas espirituais, ele disse: vamos fazer assim, vamos nos preocupar com a pintura, os cabos, organizar isso, o evento de inauguração, tudo isso. Tá. Depois ele disse: eles vão, se referindo aos que oram, eles vão com a oração, nós vamos com a obra. Eles vão com a oração, nós vamos com a obra. Vamos dizer, a tarefa de orar é só daquele grupo. Agora, a tarefa de materializar alguma coisa deve ser nossa. Nós é que nos preocupamos de facto quando deveria andar juntos, né? Deveria ser duas linhas do trem, com certeza, né? Dirigindo para o mesmo. Eu gostaria, desculpa lhe cortar, olhar para isso na seguinte perspectiva. Numa guerra, numa guerrilha, existem aqueles que estão os da linha da frente, certo? Existem os da retaguarda, sim. E existem os do suprimento. Certo. Suprimentos são aqueles que
preparam as munições e tal, para que aqueles que estão na frente de combate não lhes falte munições, para que a guerra de facto continue. É muito perigoso muitas vezes nós dizermos: não, eu sou simplesmente da ala dos que oram. Certo. Ou seja, não, eu sou da ala dos que cantam. E fruto disso, infelizmente, em nossas igrejas, temos estado a acompanhar quase que algum combate ou alguma guerrilha. De que forma? Os que oram falam mal dos que cantam, Sim. dos grupos de louvores. Porque às vezes os irmãos que cantam também são alérgicos à oração. Sim. Mas depois encontramos um terceiro grupo, os eruditos, os muito dados às escrituras, que essas coisas de oração, ele é um apologeta, né? Ele só se atém naquilo que está escrito. Se não tiver escrito, ele não crê muito também no sobrenatural, sem saber que o nosso Deus muitas vezes age de forma sobrenatural e não se apega naquilo que é lógico, naquilo que é palpável. Sim. E pronto, em vez de trabalharmos todos juntos, de darmos-nos as mãos uns aos outros, fazermos com que a obra de facto ande. Olha só o que é que vai dizer relativamente ao que o amado esteve a dizer, aqui Provérbios capítulo 19, versículo 15, que fala sobre a preguiça, né? Sim. A preguiça faz cair em profundo sono e a alma enganadora padecerá fome. Certo. Quer dizer que certas coisas nós precisamos ir atrás, como disse atrás já, permita-me aqui o pleonasmo, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos nos esmerar para que aquilo que a gente muito deseja, né, ver acontecer em nossa vida, de facto aconteça como tal. Já não é responsabilidade de Deus irmos, por exemplo, atrás do pão. Alguém fala: Deus, estou com fome, traga-me pão. Sim. Pronto, Deus já lhe deu saúde. Agora faça alguma coisa, vá atrás. Seja lotador, varra em algum sítio. Embora hoje encontramos também um dilema com essa questão da procura de emprego, né? Sim, Pronto. Mas faça aquilo que estiver ao seu alcance. E principalmente, deixa-me levar um bocadinho mais a fasquia, para quem é chefe de família. O chefe de família não pode ficar parado. O chefe de família tem de procurar fazer alguma coisa. Certo. Ainda que for para mandar fazer um canguru, um carro de mão, ficar num lugar onde vende cimento, né? Faça o contrato com quem vem a comprar cimento e leve o cimento para a casa desse senhor para receberes alguma gorjeta e com aquele dinheiro conseguires levar mantimento à casa ou à família que o abençoado um dia constituiu. Um outro pecado são as irmãs que só gostam dos irmãos que oram na igreja, que pregam na igreja, né? Aqueles que saem fumaça nos ouvidos, aqueles que cospem fogo. Só querem profetas. Só que esses profetas a dada altura também, não é? Vocês vão precisar de comer, vocês não se vão alimentar só de profecias. E a comida é algo material. E o material trabalha-se materialmente falando. Então temos que desconstruir a ideia que o cristão só tem de viver das coisas espirituais. A igreja ainda não subiu para o céu. Ela ainda está na terra. Olha que Jesus, quando esteve vivo, pagou tributo. Certo. Tributou também. Então, significa dizer que são paralelas as nossas responsabilidades, quer sejam espirituais e quer sejam materiais. Nós não podemos, devemos ser, na verdade, equilibrados, não é? Sim. Devemos ser pessoas equilibradas para que, de facto, nós consigamos sonhar um pouquinho mais e alcançarmos aquilo que é o desejo do nosso coração. Mas atenção, tudo aquilo que nós conquistarmos na vida deve ser para a glória de Deus. Amém. A nossa esposa, os nossos filhos, os nossos bens, o nosso carro, a nossa casa, tudo que nós tivermos, Deus permitir que tenhamos sob nossa alçada, devem necessariamente glorificar a Deus. Amém. De facto. Essa situação que o pastor acaba de levantar já vem de séculos, né? Desde o tempo de Jesus. Essa questão de profetas orarem, mas não olharem certo. para aquilo que é mantimento físico, vamos assim dizer. Em Lucas 20, 46, certo. 47,
Jesus já alertou isso. Guardai-vos dos escribas, porque querem andar com vestes compridas e amam as orações nas praças e principais cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares do banquete. Depois ele diz que devoram as casas das viúvas, fazendo como pretexto longas orações, ou seja, como naquela altura. Quanto mais tempo ficavam na casa da viúva a orar, mais remuneração poderiam receber, um auxílio monetário. Então, faziam orações muito mais longas, não, ficou aqui 40 minutos, 50 minutos, para receber um valor mais acrescido. É de facto uma situação que precisamos terem atenção, conforme o pastor disse, e muito bem. O que eu penso para poder acrescer é que existem aqueles momentos da nossa vida que a gente já orou, a gente já bateu a porta, a gente já procurou, fizemos de tudo e mais alguma coisa, e aquilo que muito desejamos não está a acontecer na nossa vida. Sim. Eu gostaria de olhar nesse diapasão, atendo-me em 3 vontades de Deus. Amém. Na vida do cristão. Sim. E a primeira vontade que eu olho aqui é a vontade permissiva. Certo. Que Deus esteja a permitir que o homem passe por aquele momento difícil, por aquele vale, não da morte, mas um vale da necessidade, outras vezes no vale da enfermidade. E nós pensamos que Deus abandonou-nos. Deus não nos abandona. Nós precisamos aprender com todas as circunstâncias da nossa vida, porque existe sempre uma pedagogia divina, mesmo até nos momentos difíceis, nos momentos de aperto na nossa vida. É Deus quem está a permitir para que no final o nome dele seja glorificado. A primeira ação que eu encontro ali é a ação permissiva de Deus. E a segunda é a ação controlada. O que quer dizer que, independentemente das minhas necessidades, das minhas lutas, das minhas limitações, por eu já ter feito tudo e mais alguma coisa, mas conforme eu sonhei, alcançar determinada coisa não está a acontecer, não quer dizer que Deus não está no controle. Sim. Deus continua no controle de tudo. Só que lá por final vai chegar o momento da recompensa, não é? Que é a ação interventiva. Sim. Quando Deus vai intervir, não é? Fazendo-nos graça, recompensando-nos por aquele momento que a gente passou. O mesmo, por exemplo, podemos ver lá no livro de Daniel, quando estamos a ver Sadraque, Mesaque e Abednego serem lançados na fornalha, né, por não terem se curvado ante a estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Eles disseram para o rei: a respeito disso nós não lhe falaremos nada, mas se o nosso Deus, não é, nos livrar, pois Deus permitiu que eles fossem lançados, né, na fornalha, uma fornalha aquecida 7 vezes mais, mas depois Deus controlou a situação, né? Sim. Refrigerando até inclusive o local que estava numa temperatura extrema, absurda, enviando o 4º homem, né? Amém. E na ação interventiva eles saem dali, não é? Ilesos, nem sequer a roupa, muito menos o cabelo. Então nós precisamos compreender de que Deus, meu querido, é mais do que aquilo que nós possamos ver, é mais do que aquilo que nós podemos sentir. Algumas pessoas pensam que Deus é um ser grande, com barbas brancas, roupas brancas. Outros pensam que Deus é homem. Há quem pensa que Deus é mulher. Deus não é nenhuma nem outra coisa. E nós depois, na Bíblia, nós encontramos uma figura teológica que é o antropomorfismo. Certo, não é? Que algumas características humanas são atribuídas a Deus. Como se Deus tivesse olhos, como se Deus tivesse mãos. Deus não tem olhos, não tem mãos. Deus é simplesmente espírito. Eu acho que a resposta real de quem é Deus nós encontramos ali no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 a 24. Deus é puro e simplesmente espírito. Então precisamos compreender isso. E se nós não compreendermos, estaremos andando melhor de forma frustrada, né? Depois o Evangelho, que são boas novas, uma boa mensagem, vem de ser algo bom para nós, há de nos ser algo frustrante, algo que nos desagrada, a razão pela qual depois acabamos vendo pessoas que um dia foram devotas, foram tementes verdadeiramente, com aquela profundidade de coração e compromisso, daqui a pouco acabam largando as rédeas da fé por conta disto. Certo. Esse é um ponto bem fundamental.
que o pastor acaba de dizer, porque se nós não vivermos a vida cristã de forma que as escrituras efetivamente orientam, como usando frases que não condizem com aquilo que é a palavra, no final nos frustramos e acabamos por colocar a culpa em Deus. É verdade. E Deus nunca tem culpa, Deus é sempre fiel. Sim. E olha só, há um dado curioso. Se um homem cometer, por exemplo, um delito tirando a vida de outra pessoa, este homem cometeu um crime. Se olharmos para a questão do direito penal, por aí fora, e até para a sociedade, né? Cometeu um crime. Mas quando Deus mata alguém, ninguém vai levar Deus ao tribunal. E Deus não é assassino nessas circunstâncias. Ainda assim, Deus é justiça. Certo. Esse era um tema que tínhamos em carteira até para hoje, mas devido a algumas circunstâncias dinâmicas. E só para fechar, sim. Nós, os seres humanos, eu costumo a comparar os seres humanos como um indivíduo que cuida de um galinheiro, tem uma capoeira de galinhas. Sim. O dono do galinheiro alimenta as galinhas, coloca ração, coloca água e cria todas as condições possíveis, inclusive até quartinhos para as galinhas poderem aí sentar e porem ovos. É verdade. No convívio dessa capoeira entre galinhas, as galinhas não sabem quem será próximo. Algumas galinhas, de alguma forma, vão ser vendidas. Outras serão mortas pelo próprio dono, porque ele precisará também alegrar-se com aquilo que ele cria. Aliás, quem faz determinado trabalho deve ser a primeira pessoa a gozar, né? A saborear. Pois. Vê só, ele ao ir para a capoeira e tirar uma galinha para poder matá-la e pronto, comer esta galinha com os seus parentes e seus amigos, a alegria não será só de quem cria a galinha. A alegria será também da família e dos amigos. O que significa dizer que com a nossa vida também é assim. Quando alguém, por exemplo, parte para outra dimensão, quando alguém morre, isso para Deus é o ganho. E sobretudo se for alguém que militou na fé. O reino de Deus alegra-se porque um guerreiro, né, saiu da terra para o céu. Então nós estamos num galinheiro, ninguém sabe quem será o próximo. Certo. O que nós precisamos é nos precaver. E dentro disto acabaremos sempre encontrando a justiça e a grandeza de Deus. Não existe ninguém como Deus. Amém. Só me dirigir novamente aos nossos internautas. Realçar mais uma vez que você está na página da Ecoarson. A Ecoarson é uma empresa que está disponível, estamos abertos para patrocínios e parcerias. Fizemos montagem de som, transmissão para lives, conferências, cultos e cerimônias. Estamos disponíveis para estes serviços. Caso tiveres algum programa na qual precisa da nossa intervenção, podes entrar em contato conosco a partir do 952 440 260. Vou repetir, 952 440 260. Temos também o contacto Unitel 924 222 999. 924 222 999. Vou me dirigir agora ao nosso convidado, nosso pastor. Gostaria que nos deixasse uma palavra pastoral já para encerrarmos nosso programa, em meio a esse tema que nós acabamos de abordar. Qual é a instrução, qual é a recomendação pastoral que deixaria para aquelas pessoas que uns inclinam-se muito mais às coisas do espírito? Qual é a última palavra que poderia deixar para a instrução para aquela pessoa que excede, não diria excede muito na coisa do espírito, não é esse termo correto, que se dedica exclusivamente às coisas do espírito e menospreza as coisas sociais, e aqueles que se ligam muito às coisas sociais menosprezando as coisas do espírito, como se existisse uma parte do qual Deus pode intervir e a outra Deus não pode intervir, ou uma coisa nesse. Bom, na verdade é como tudo aquilo que a gente faz muitas vezes, ou seja, de forma reiterada, nós nos aperfeiçoamos.
Se alguém, por exemplo, apegar-se muito às coisas espirituais, sem, de alguma forma, trazer à tona também aquilo que é material, eu disse atrás que a igreja ainda está na terra, ainda não está no céu. Temos responsabilidades, quer sejam espirituais, também, de igual modo, materiais ou sociais. Certo. Se alguém, por exemplo, apegar-se só nas coisas espirituais, pode tornar-se espírita. E se alguém a ter só nas coisas materiais, poderá tornar-se um materialista. Quer dizer, nós não podemos ser excessivamente espirituais ao ponto de chegarmos ao espiritismo e daqui a pouco vamos estar a praticar quimbandarias pensando que é orientação divina, quando não. E nem nos atermos muito naquilo que é material. Porque até é bíblico que as coisas materiais hão de ficar, né? Sim. Hão de ficar. Então, eu gostaria de dizer que nós precisamos viver e andar no equilíbrio. Amém. Temos de ser pessoas equilibradas. Estamos a orar a Deus, não é? Estamos também a construir a nossa vida enquanto seres sociais. Sob pena de os nossos filhos, a família que a gente dirige, não... Porque tudo quanto os pais fazem nesta vida, os filhos devem sentir-se orgulhosos. Se o pai é cantor, os filhos devem dizer, uau, eu gostaria de ser como meu pai. Se o pai é evangelista, os filhos devem dizer, uau, eu também gostaria de ser evangelista. Eu gostaria de exercer uma função idêntica ao do meu pai. Amém. Se assim não for, estaríamos falhando em alguma coisa. Portanto, aqui a palavra é equilíbrio. Mas, acima de tudo, nós precisamos da orientação divina para que possamos ter este equilíbrio. Este equilíbrio não vem senão no aspecto que Jeremias nos diz ali no capítulo 33, versículo 3, que devemos buscar, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes que tu não sabes. Essas coisas grandes, elas não são simplesmente de diapasão espiritual, mas também materiais. É Deus quem abre-nos a mente, é Deus quem dá-nos força, é Deus quem nos vocaciona e faz de nós verdadeiros instrumentos, quer sejam espirituais ou então socialmente falando, para alcançarmos as muitas bênçãos e as proezas de Deus em nossa vida. Amém. Portanto, é mais ou menos isso. Amém. E para terminar, Gênesis capítulo 32, versículo 26 a 30, olha que está Jacó no val de Jaboque. Ele vai lutar com o anjo. Olha só, ele foi tão atrevido em poder pelejar com o anjo. E o que é que vai acontecer? Quando nós tomamos, ou seja, damos o primeiro passo, haverá uma alteração na nossa vida. Ele deixou de ser que Jacó e passou a ser Israel. E quando isto acontece, não só o nosso nome é que vai ser mudado, mas o local onde ocorreu aquilo também vai ser mudado. O local deixou de ser Val de Jaboque, passou a se chamar Peniel. Deus alterou não só o nome de Jacó, mas também alterou o lugar onde ocorreu aquela grande batalha. Então, precisamos dar sempre o primeiro passo para que Deus faça o resto. Amém. 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 Ok. Foi então este o programa que nós tínhamos para o dia de hoje. Nós agradecemos imenso a presença do nosso pastor. Queremos informar que as portas estão sempre abertas. Esta é a sua casa, esperemos que sinta-se confortável em voltar sempre que for solicitado. Para os nossos internautas, dizer que este é Ecoarson, continuem ligados, temos novidades a caminho. Acabamos de informar que brevemente teremos o Spoken Word. E não queremos terminar sem o pastor fazer uma oração e assim podermos encerrar também. Mas antes mesmo da oração, permita-me agradecer pela vida do evangelista Edson Pedro, que nos está a acompanhar aqui. Muito obrigado, servo de Deus. Amém. E também aos nossos internautas que nos acompanham agora. Deus em Cristo vos possa abençoar. Amém. Muito obrigado. Sim, pode encerrar com uma oração. Sim. Oremos a Deus, grande e soberano Deus. Bendizemos-te porque és bom e grandes são as suas misericórdias sobre nós. Pai, estamos terminando este encontro, onde podemos falar não sobre nós, mas a respeito do teu reino e das tuas verdades. Pai, ensina-nos a andar nesta verdade, pois nós queremos ovacionar e elevar alto e em bom som o teu reino, meu Pai. Continue, Senhor, a abençoar esta produtora, esta editora,
para que cada vez mais, por intermédio dos seus programas, possam apregoar a respeito do teu reino. Obrigado por tudo, Senhor, por este momento de qualidade que nos proporcionou. Esta é a nossa oração, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.